Bem, a mitose é uma divisão equacional, né, que ajuda o organismo a crescer, se regenerar, ou em seres unicelulares até se reproduzir, certo? Mas e as fases da mitose? E as fases que formam a mitose? Quais são? São 4, lembra? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Rangel, mas o que a intérfase está fazendo aqui? Só para ficar claro mais uma vez. É só para te mostrar como a célula é antes da divisão começar. A divisão celular começa a partir dessa fase, dessa seta. Então, quando eu falo das fases da mitose, só serve que vier para cá, a partir de agora. Ou seja, essa seta vermelha vai simbolizar para a gente o início da mitose. Agora a divisão celular vai começar. E a primeira etapa chama-se prófase, a etapa de preparação da mitose em si. Primeira coisa importante que vai acontecer, e é fundamental que você saiba disso, a individualização dos cromossomos. Não sei se você vai lembrar ainda da outra videoaula que você assistiu. Esse núcleo aqui possui 4 cromatinas desespiralizadas e todas enroladas. Você só está conseguindo ver que são 4 porque eu desenhei de cores diferentes. E para te facilitar, eu desenhei elas separadinhas. Elas podiam estar muito mais enoveladas. Podia estar vermelha, azul, verde e marrom, completamente enoveladas, complicando sua visualização. Eu ainda botei separadinha para ficar mais fácil de ver, certo? E te comentei que se aqui fosse tudo preto ou tudo azul, ia ficar muito difícil você saber quantas cromatinas tinham aqui. Agora vai ocorrer uma individualização das cromatinas, onde elas virarão cromossomos. Se eu pedir agora para você na prófase me indicar quantos cromossomos tem aqui, é muito fácil. É só você contar por esses pontinhos pretos no meio do cromossomo. Todos os cromossomos estão duplicados, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, e cada cromossomo desse possui 2 cromátides. O cromossomo verde tem 2 cromátides. O marrom, uma em cima e uma embaixo. O azul, um na esquerda, um na direita. O vermelho, um em cima, outro embaixo também. Então são 4 cromossomos duplicados que vão começar a divisão. O que ocorre de importante na prófase, então, é a individualização dos cromossomos. Como, Rangel, eles vão se espiralizar. A espiralização dos cromossomos deixa eles individualizados. Lembra do centrosomo? Os centríolos estão migrando para os polos da célula. Os fusos mitóticos sendo esticados pela célula inteira. Vão servir de trilhos para os cromossomos se ligarem e fazerem a divisão. Mas para isso acontecer, a carioteca, a membrana que separa o núcleo do citoplasma, tem que ser desfeita. E a desorganização da carioteca vai acontecer durante a prófase. Assim como a carioteca, o nucleolo verdadeiro também se desfaz. Os RNAs ribossômicos não têm mais por que estarem juntos aqui para formar uma estrutura, se nesse momento não vai ter ribossomo para ler RNA mensageiro. Ao contrário, não vai ter RNA mensageiro para ser lido pelo ribossomo. Então, desorganizemos os nucleolos, desorganizemos a carioteca, espiralização dos cromossomos, individualizando-os. Centríolos migrando para os polos das células, fusos mitóticos esticados pela célula inteira. O próximo passo é que a partir de cada centrômero, cada bolinha preta do cromossomo, os cromossomos se liguem aos fusos e comecem a se deslocar por eles. Então, de novo, resumindo a prófase, que tem muita coisa, né? Primeiro, espiralização dos cromossomos. E com esses cromossomos espiralizados, eles ficam individualizados. Ou seja, temos 4 cromossomos nessa célula. Eu vou dizer que são 2 grandes e 2 pequenos. São 2 tipos de cromossomos, né? Um grande e um pequeno. E cada um tem 2 cópias, células diploide. O número do orisene dessa célula é igual a 4 cromossomos. É assim que começou a divisão celular. É assim que a prófase da mitose iniciou. Aí individualizou os cromossomos, desapareceu a carioteca, desaparecimento dela, desaparecimento do nucleolo, centríolos migrando para o polo da célula e cromossomos pelo centrômero se ligando aos fusos mitóticos.
essa é a base da prófase. Aí, os cromossomos ligados nos fusos mitóticos começam a se deslocar pela célula, migrando para o meio dela. Quando os cromossomos ficam alinhados no meio da célula, nós temos a segunda fase da divisão celular. Essa segunda fase se chama metáfase. É quando ocorre o alinhamento dos cromossomos no meio da célula. Forma-se uma estrutura denominada placa equatorial. Equador é o meio da circunferência, né? No caso aqui da esfera, desculpa. Placa equatorial é quando os cromossomos aparecem alinhados no meio da célula. Isso é super característico da metáfase. E é tão importante, mas tão importante, que utiliza-se essa estrutura aqui, essa fase da mitose, quando você quer fazer um exame de nome cariótipo. O cariótipo é o exame para você contar o número de cromossomos que a espécie ou o indivíduo possui. Por exemplo, eu quero saber quantos cromossomos existem numa célula somática, numa célula não sexual de uma égua. Eu pego a célula, estimulo que ela entre em divisão celular. Quando ela chegar em metáfase, eu tiro uma foto dessa célula. Os cromossomos vão estar alinhados no meio. O que eu faço? Cortos e semelhantes, né? Dois grandes, dois pequenos, dois pares de cromossomos, 4 cromossomos. Da égua não é assim não, né? Tá? Foi só um exemplo. Então, na metáfase é a fase ideal para um exame chamado de cariótipo, que você conta o número de cromossomos. Conosco, com seres humanos, o cariótipo é muito utilizado para você saber se existe alguma síndrome ou anomalia cromossômica. Por exemplo, na hora de você pegar uma célula humana, tem que ter 46 cromossomos aqui. Se tiver 47 ou 45 alinhados no meio da célula, formando a placa equatorial, você vai ter uma aneuploidia, quando o indivíduo humano tem cromossomos a mais ou a menos. Eu acho que a mais famosa, sem dúvida, é a síndrome de Down, que ocorre um erro na hora de fazer a divisão e acaba tendo um cromossomo a mais no indivíduo. Beleza? Então, na metáfase se faz o cariótipo. E a última curiosidade importante sobre a metáfase. É nessa fase aqui que os cromossomos estão no grau máximo de espiralização. Rangel, você não falou que espiraliza na prófase? Sim, mas o máximo dela ocorre na metáfase. Então, na metáfase ocorre o grau máximo de espiralização dos cromossomos. E na prófase, o que ocorre de importante mesmo, que eu não lembro mais, vamos dizer que cada um deles. Primeiro, a individualização dos cromossomos. Como esses caras espiralizam, você consegue vê-los e contá-los de forma individual. Desaparecimento. Quem desaparece? Desaparece a estrutura que acumula RNA ribossômico, chamado de nucleolo, e a membrana que separa o material genético do citoplasma, a carioteca. Além disso, os centríolos migram para o polo das células, liberando os fusos mitóticos para os cromossomos com os seus centrômeros se ligarem a ele. Prófase e metáfase para você começar a entender a nossa amiga mitose. Beleza? Tira aquele print maneiro agora aí. Vamos lá.